O mundo agora é estável, as pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Essa é uma das frases que resume muito bem a obra Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O cenário dessa obra é a nossa sociedade no futuro, em uma época onde a ciência e a tecnologia evoluíram de forma muito grande, elas deram um salto muito alto. É uma sociedade onde não existe mais tristeza, não existe mais dor, a felicidade pode estar ao alcance de uma pílula. Mas apesar de tudo isso, a única condição é de que nós finalmente chegamos a uma distopia. A distopia, ela é um subgênero da ficção literária e vai trazer uma sociedade sempre no futuro e onde a ciência e a tecnologia evoluíram muito, mas que em compensação a qualidade de vida humana decaiu muito. A história ela se passa em Londres em 632 depois de Ford porque os deuses da nossa época, como nós conhecemos agora, eles não são mais necessários. A humanidade se tornou autossuficiente. Então agora o Deus é Ford. A humanidade ela toda é controlada por um sistema único, um Estado mundial. Com a evolução da ciência e da tecnologia nessa sociedade, o ser humano agora é todo criado em laboratório por meio da engenharia genética. Com isso, a ideia do sistema vivíparo, a ideia do nascimento foram completamente extintas dessa sociedade. Então as pessoas elas são criadas e desde cedo elas são divididas em castas. As castas são alfa, beta, gama, delta e y. Os alfa são o melhor grupo, são o grupo das pessoas mais inteligentes, mais belas, mais carismáticas. Cada alfa é criado de forma individual. Já o grupo dos Y, eles são criados em grande quantidade e apesar de se ganhar muito em quantidade, se perde muito em qualidade. Eles são os mais feios, franzinos, retardados até mesmo. Os Y eles são produzidos para trabalhar em máquinas, cuidarem de máquinas, apertarem botões, são a parte mais, a casta mais baixa da sociedade. Depois que o ser humano é criado, ele é criado e após isso ele passa por alguns sistemas de condicionamento para que ele esteja sempre satisfeito e aprenda sobre a função que vai ter, esteja satisfeito com a sua condição, independente de qual seja, desde os alfas até os Ys. Existem dois sistemas de condicionamento na sociedade de Admirável, que são o sistema neopavloviano e o sistema de hipnopedia. No primeiro sistema, as pessoas basicamente são condicionadas pela dor. Então, tem até uma cena no livro em que alguns bebês são expostos diante de vários livros coloridos, que chamam a atenção, bonitos, com figuras. E quando eles começam a se interessar, a pegarem aqueles livros, folharem, são submetidos a eletrochoques. Um som ensurdecedor começa a tocar para que eles percebam que aquilo não é algo apropriado para eles, que não é algo que eles vão, que não é alguma coisa que vai ser útil durante sua vida. E o sistema de hipnopedia, ele nada mais é do que a repetição de informações durante o sono. Informações que são referentes à constituição moral. Cada casta vai possuir uma moral, vai possuir uma determinada função, um perfil psicológico e algumas informações são sempre repetidas de forma contínua durante o sono, porque eles acreditam que com isso elas vão absorver o papel que terão na sociedade. Tudo isso que eu falei até agora, isso serve sempre para manter a estabilidade da sociedade. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história de Bernard Marx, Lenina Crowley e John. O Bernard Marx, ele é um alfa mais, ele é especialista em hipnopedia, então ele tem um cargo muito alto e está na maior casta dessa sociedade, só que ele não possui os padrões que a sua casta segue. Ele possui padrões de castas inferiores a dele. Ele não segue os padrões psicológicos, ele é muito questionador também. Uma outra questão é a questão do sexo nessa sociedade. Ele é muito estimulado desde que os indivíduos são bebês. O errado nessa
nossa sociedade é que as pessoas permaneçam com o mesmo parceiro por muito tempo. O normal é a troca constante. E o Bernard Marx, ele não se interessa por várias, ele se interessa apenas por Lenina. A Lenina, ela é uma beta mais, ela aplica vacinas no centro de incubação e condicionamento. E a Lenina, ela segue todos os padrões de sua casta. Ela sai com diversos homens, ela é satisfeita com a sua própria vida. Isso é uma coisa muito importante, estar satisfeito. O sistema da hipnopedia joga frases nas pessoas durante o sono todo dia para que elas estejam satisfeitas. Ah, a minha casta é a melhor, a minha casta é boa, por isso, isso e isso. E isso faz com que as pessoas sejam convencidas, independente de qualquer coisa, que o seu lugar na sociedade está bom do jeito que está, sendo alfa, beta ou Y. E a Lenina é satisfeita com a sua condição. A Lenina também toma muitas doses de soma. O soma é uma droga sintética que ela é distribuída para toda a sociedade, de crianças a adultos, e faz com que as pessoas estejam ausentes de sua dor, de sua tristeza. Pequenas doses de soma provocam sono, e em altas doses o soma pode causar até coma. Qualquer coisa que fuja do controle e da estabilidade está errado nessa sociedade. A história ela passa a se desenvolver quando o Bernard Marx convida a Lenina para os dois visitarem uma reserva selvagem. A reserva selvagem, ela nada mais é do que um lugar onde existem tradições, onde existe dor, onde existe velhice, que são coisas que não existem mais na sociedade do Admirável Mundo Novo. A reserva selvagem, ela é tida como um espaço que não foi civilizado. A dor, a tristeza ainda existem de forma natural lá. Essa reserva é o que mais se aproxima da nossa sociedade no presente. A humanidade não é autossuficiente e não foi civilizada como no Admirável Mundo Novo. Nessa reserva, o Bernard e a Lenina, eles conhecem John. John, ele mora nessa reserva e ele tem uma história bem singular. Ele é um ser humano que nasceu de uma mãe. Na sociedade do Admirável Mundo Novo, não existe mais o nascimento. As pessoas são todas criadas em laboratório com engenharia genética. E, bom, eles vão se conhecendo, eles vão trocando experiências, até que o John é convidado para ir a Londres com o Bernard e a Lenina e conhecer o Admirável Mundo Novo. Quanto mais John conhece o Admirável Mundo Novo, com todas as suas tecnologias, com seu modo de viver, mais ele desenvolve repugnância, nojo e desconforto em relação a isso tudo. E aí que se desenrola ainda mais a história. A gente pode tirar algumas conclusões e propor algumas reflexões. A sociedade do Admirável Mundo Novo é uma sociedade em que a ciência e a tecnologia evoluíram muito. Só que a ciência e a tecnologia não são um problema. O problema é como a ciência e a tecnologia são usadas ao ponto até de desumanizar a humanidade. A ciência e a tecnologia se tornaram uma ferramenta de desumanização. O ser humano, ele passou a ser criado em larga escala, a liberdade do ser humano foi retirada, e tudo isso em nome de uma estabilidade. Outra coisa que a gente pode tirar de conclusão é que, bom, o controle da sociedade de Admirável, ele se fortalece na medida que os seres humanos são criados em laboratórios com funções, com personalidades pré-definidas, mas a estabilidade, ela se fortalece na medida que os seres humanos são convencidos de que aquilo é o melhor, é o mais satisfatório. Eles são convencidos a estarem satisfeitos com tudo isso. Uma outra questão que a gente pode propor com a leitura de Admirável Mundo Novo é a questão sobre o imediatismo. A sociedade de Admirável, ela é muito imediata. Se ela quer um prazer, ela busca o sexo. Se ela quer uma distração da sua própria dor, da sua própria tristeza, ela busca droga, o soma. E tudo isso de uma maneira para ontem. Sentiu algo ruim que possa desestabilizar a sociedade? Existem recursos para que isso não evolua. O autor, ele vai falar no prefácio que, independente de suas qualidades artísticas ou filosóficas, uma obra como essa só tem valor
isso só vai atrair atenção se alguma coisa que estiver escrita nela, algum aspecto, dê a impressão de que possa acontecer de verdade. E a gente pode olhar para nossa sociedade agora e perceber quais aspectos podem ser esses. E essa questão do imediatismo é uma. Nós já estamos imediatistas, nós já somos imediatistas, nós já queremos tudo para ontem. Ninguém fica preso por muito tempo em alguma coisa se ela começa a demorar demais, porque nós queremos consumir e viver tudo de forma muito rápida. São algumas questões que a gente pode propor a partir da leitura dessa obra. Então, por hoje era isso, pessoal, tá? Fica aí então a recomendação para vocês, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, uma obra que é clássico da literatura distópica, e a gente se vê em breve. Até mais!